Nesta segunda-feira, a Lei de Crimes Hediondos completa 32 anos. A norma é usada como base no julgamento de crimes violentos, graves e cruéis. Giovanni Quintela Bezerra, médico anestesista denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo crime de estupro de vulnerável, está preso desde o dia 10 de julho. Além de ser flagrado abusando sexualmente de uma mulher em trabalho de parto, ele é acusado de estuprar outra paciente sedada durante o parto cesariano. E as investigações apontam que Giovanni pode ter abusado de pelo menos 40 pacientes. Este é o caso mais recente com repercussão de um crime considerado hediondo. Desde 1990, a Justiça brasileira conta com a Lei dos Crimes Hediondos para julgar casos que envolvem violência extrema ou que cause repulsa e horror na sociedade. Os réus são julgados de forma rígida e perdem o direito à fiança e liberdade provisória, além de possível perdão do crime concedido pelo Estado, em situação de anistia ou de indulto. O assassinato do menino Henri Borel, que tinha apenas 4 anos de idade, foi outro crime que chocou o país. Ele chegou morto em um hospital do Rio de Janeiro em março de 2021. O laudo cadavérico indicou lesão no fígado e hemorragia provocada por uma forte pancada. Henri Borel morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza. Eles estão presos preventivamente, acusados como responsáveis pela morte da criança. O julgamento final do caso ainda não tem data prevista, mas já resultou na criação da Lei Henri Borel, que considera crime hediondo o assassinato de menores de 14 anos e estabelece medidas protetivas a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. E agora vamos repercutir o tema ao vivo aqui no estúdio. Ao meu lado, quem já está conosco aqui, faz tempo que você não vem aqui pessoalmente, né? Presencialmente, eu estava morrendo de saudade. Nós também, um prazer. Eu recebo aqui no estúdio hoje o professor de Direito Penal do IDP, Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo pessoalmente. Boa tarde. Eu que agradeço, Rafa. É um prazer enorme estar aqui. Prazer é nosso. Bom, a gente mostrou na reportagem 2 exemplos, né, do menino Henri Borel e também do caso do anestesista lá do Rio de Janeiro. Mas nós temos outros, né, tipos de crimes que são considerados hediondos. Quais, por exemplo? Os crimes hediondos, eles recebem um tratamento diferenciado por parte da Constituição e da lei específica, tendo em vista ser um crime que a sociedade repele de maneira muito mais grave. Nós temos aí uma relação dos crimes hediondos com o clamor popular para a repreensão de determinadas condutas. É o caso, por exemplo, do homicídio qualificado, do homicídio que é praticado por grupo de extermínio, tráfico de drogas, o estupro contra vulnerável, a prática de prostituição, de aliciamento de crianças e adolescentes para o fim de transformar essas pessoas em profissionais do sexo. Então, nós vamos ter aí, por parte da Constituição Federal, um tratamento mais grave, mais forte, dentro da repreensão por parte do sistema de justiça. Tratamento mais grave significa, na prática, o quê? A progressão de regime, por exemplo, é algo que não vale para crimes hediondos? A Constituição, Rafa, ela vai trazer 2 aspectos muito importantes, que é a proibição de fiança e também o regime que vai ser de cumprimento da pena inicialmente fechado, obrigatoriamente fechado. Nós temos também aí uma limitação por parte da Constituição da proibição da extinção de punibilidade por parte da graça ou indulto, que é aquele perdão que muitas vezes vai ser dado pelo Estado ao indivíduo que pratica um ato ilícito tipificado como crime. Então a gente vai ter aí a proibição de fiança, a proibição de graça ou indulto e anistia e também esse regime inicial que vai ser cumprido na modalidade fechada. A progressão, o Supremo já se debruçou sobre esse assunto há alguns anos, né? É um tema até que foi considerado polêmico na época, mas hoje está pacificado já? Hoje está pacificado, é muito importante que a gente saiba que o Supremo definiu que o cumprimento de pena, ele visa a ressocialização do preso, não apenas a sua punição. Então, o cumprimento de uma pena totalmente em regime fechado, ele contraria o texto constitucional que vê a sanção com esse aspecto, com essa finalidade,
e também porque o tratamento dado pela Constituição aos crimes hediondos, ele não trazia esse aspecto do cumprimento integral da pena em regime fechado. Mas a progressão, ela vai ser dificultada se o crime é considerado hediondo e também se há uma reincidência, a progressão vai ficar ainda mais difícil para aquela pessoa condenada. Como é que você enxerga esse clamor social em torno de determinados crimes que realmente chamam muita atenção da opinião pública? Nós mostramos casos na reportagem que revelam isso, né? Inclusive a lei de crimes hediondos lá atrás, ela também teve uma modificação em 92 com a morte da atriz Daniela Pérez, né? Mas enfim, você acha isso salutar? É importante que a gente vai avançando também como sociedade, a lei, de acordo com os novos acontecimentos? Como é que você encara? A sociedade brasileira, ela tem como uma grande característica reclamar, diante de um fato concreto, a caracterização de penas mais graves, mais fortes. O aumento de penas é sempre algo reclamado pela população em nosso país quando há um crime que choca toda a nossa sociedade. Então, muitas vezes, o Congresso, o parlamento, ele vai dar uma resposta à sociedade, aumentando as penas relacionadas a um determinado tipo penal e também a classificação de um crime como sendo um crime hediondo. Por exemplo, nós temos crimes ambientais que hoje não são colocados como crimes hediondos, mas pode ser pelo desenvolvimento da nossa sociedade, pelo aumento do clamor popular no respeito ao meio ambiente, que venha a existir no futuro uma alteração da lei de crimes hediondos e os crimes ambientais também entrem nessa lista. Vale dizer que essa lista é um rol taxativo. O nosso sistema de crimes hediondos é um sistema legal. Não cabe ao juiz, como em outros países acontecem, definir se um determinado crime ali praticado, ele é hediondo ou não. Ele precisa seguir a lista definida pela legislação específica. Então, em outros países, por exemplo, um determinado crime que não seria tipificado como crime hediondo, mas é dado ao juiz a possibilidade, naquele caso concreto, definir, olha, esse crime aqui é hediondo e precisa de um tratamento diferenciado da lei. Hoje, nós temos uma lista completa daqueles crimes que serão considerados hediondos e que deverá estar esse tratamento definido na sentença penal condenatória. O que significa segurança jurídica também na prática, significa, né? Segurança jurídica, mas ao mesmo tempo, se nós tivéssemos um rol aberto, nós teríamos uma aplicação ao caso concreto pelas circunstâncias do crime. Então, por exemplo, na questão do homicídio qualificado, poderia ser que um determinado homicídio qualificado por motivo fútil, por uma questão ideológica, política, esse homicídio, naquele caso concreto, poderia ser classificado como hediondo e, em um outro caso, não seria. Entendi. Sempre tem os dois lados, né? Mas muito obrigada pelas reflexões, pela participação aqui conosco ao vivo. Rodrigo, até a próxima, viu? Eu que agradeço demais a participação aqui. E você trouxe um ponto que para mim é muito importante, o caso da Daniela Pérez, quando o homicídio qualificado foi introduzido nesse rol. Eu acho que foi um marco na legislação penal brasileira. 1992, olha, o tempo passa, né? Exato. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Eu que agradeço.